Oi, pessoal, tudo bem? Eu e meu grupo vamos falar um pouquinho sobre a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, principalmente trazendo um ênfase aqui no Brasil, onde é algo muito recorrente e é muito pouco falado, é justamente isso que a gente vai trazer hoje. É muito importante a gente trazer em pauta que nós já temos, por exemplo, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está aí para garantir, os direitos das crianças e dos adolescentes. Proteger, cuidar, trazer uma ênfase maior sobre aquilo propriamente dito para crianças e adolescentes. Infelizmente, uma coisa que eu nem precisaria estar falando aqui porque é muito clara, a violência e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é algo muito atual. Acontece muito hoje em qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Dados recentes de 2024 trouxeram à tona que o Disque 100, que é o número para denúncias, recebeu cerca, no ano, na verdade, 700 mil ligações para denúncia. E trouxemos um dado de que mais da metade é de violência e exploração sexual contra crianças ou adolescentes. Nós carregamos diversos desafios para garantir verdadeiramente esse cuidado com as crianças e os adolescentes. Dois dos maiores é a invisibilidade, o medo, além da vulnerabilidade social, enfim. Muitas vezes a gente não cai na real que pode estar acontecendo com alguém dentro de sua própria casa por alguém de confiança da vítima. O que seria? Um pai, um padrasto, e é algo que muitas vezes existem diversas histórias, provas, enfim, que a própria família acoberta esse estuprador, esse abusador, para não gerar um escândalo maior na sociedade, pensando que por ser criança será algo que vai ser esquecido, a criança vai superar, não vai lembrar, não vai ter a mínima ideia quando crescer. Além disso, algo muito claro também na sociedade é o medo em que muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, a vítima sente de denunciar. Isso porque sofre ameaças, ou então depende financeiramente do agressor, ou até mesmo emocionalmente do próprio abusador, o que impede ela de realizar a denúncia. Falando especificamente de crianças e adolescentes, algo muito claro também dentro das situações onde existem esse certo medo é justamente ali o comportamento da criança. Então, assim, baixa no rendimento escolar, até mesmo às vezes a criança um pouco mais triste, um pouco mais acuada, medo de tudo, assustada com tudo, não quer ir para lugar nenhum. Isso traz certeza de que algo está errado. E às vezes tem alguma negligência na família que percebe, mas acha que não é nada demais, ou nem mesmo percebe. E hoje vim falar um pouco sobre a proteção das crianças e dos adolescentes e sobre como todos nós podemos ajudar neste cuidado. No Brasil, existe uma lei muito importante, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Um dos princípios do ECA é a prioridade absoluta. Isso significa que as necessidades das crianças e dos adolescentes devem vir em primeiro lugar quando falamos de políticas públicas, saúde, educação e proteção. Com o passar dos anos, as leis também foram sendo atualizadas. Um exemplo é a Lei Menino Bernardo, que proíbe castigos físicos e tratamentos humilhantes como forma de educação. Quando ouvimos falar em proteção integral, significa que proteger crianças e adolescentes não é uma responsabilidade de uma única pessoa ou instituição. É um trabalho em conjunto entre a família, o Estado e toda a sociedade. Também existe a chamada rede de proteção, formada por órgãos como o Conselho Tutelar, o Ministério Público, escolas e serviços de saúde, que trabalham para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. Outro ponto muito importante é a denúncia. Quando alguém suspeita ou presencia uma situação de violência, abuso ou negligência, pode procurar o Conselho Tutelar ou ligar para o Disque 100. Denunciar pode fazer toda a diferença na vida de uma criança.
Além disso, precisamos combater a ideia de que não devemos nos envolver quando percebemos que algo está errado. Muitas vezes a informação e a atitude de uma pessoa podem ajudar a proteger quem mais precisa. Por fim, venho falar que ensinar as crianças sobre respeito ao próprio corpo, limites e segurança também é uma forma de prevenção e proteção. Proteger crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós. Quanto mais informação e conscientização tivermos, mais segura será a nossa sociedade. Eu vou falar sobre o caso que a Polícia Civil do Paraná prendeu 3 homens contra abuso sexual e armazenamento de pornografia infantil em Curitiba. O caso veio à tona quando o representante legal de 3 crianças procurou o Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente vítima de crimes, o NUCRIA, em Curitiba, para relatar suspeitas de que os menores estariam sendo vítimas de abuso sexual. As vítimas eram um adolescente de 15 anos e 2 meninas de 13 e 9 anos de idade. Após receber a denúncia, a Polícia Civil do Paraná iniciou uma investigação para verificar a veracidade das informações e identificar os possíveis responsáveis. Durante as diligências, os investigadores descobriram que as crianças residiam em Uberlândia, no estado de Minas Gerais, mas eram frequentemente levadas para Curitiba por um familiar. No decorrer das apurações, os policiais constataram que esse familiar utilizava a confiança conquistada junto à família das vítimas para manter contato constante com as crianças. A situação era facilitada pela vulnerabilidade enfrentada pela família, especialmente em razão de problemas de saúde da mãe dos menores. Com o avanço das investigações, surgiram evidências de que os abusos não haviam ocorrido de forma isolada, mas sim ao longo de vários anos. Segundo as informações obtidas pela polícia, uma das vítimas teria sido submetida a abusos desde a infância. Os investigadores também apuraram que o suspeito utilizava estratégias de manipulação, oferecendo presentes e benefícios às vítimas para conquistar sua confiança e dificultar que os fatos fossem revelados. Os depoimentos colhidos indicaram que as vítimas sofriam pressão psicológica para permanecerem em silêncio. O medo e a dependência emocional e a relação de confiança existente entre as vítimas e o investigado contribuíram para que os crimes permanecessem ocultos por um longo período. A Polícia Civil identificou indícios da existência de arquivos eletrônicos contendo material de abuso sexual infantil. Os investigadores solicitaram ao Poder Judiciário a expedição de mandados de prisão e de busca-apreensão. Após analisar os elementos apresentados pela autoridade policial, a Justiça autorizou as medidas cautelares requeridas. No dia 28 de abril de 2026, a Polícia Civil do Paraná deflagrou a operação lá em Curitiba. Durante o cumprimento dos mandados, a polícia realizou buscas nos imóveis relacionados aos investigados e apreenderam diversos dispositivos eletrônicos. As buscas também resultaram na apreensão de objetos que seriam relevantes para a investigação. O objetivo era verificar a existência de registros, conversas, imagens ou outros elementos capazes de comprovar os crimes e identificar possíveis novas vítimas. Ao final da operação, 3 homens pertencentes à mesma família foram presos. O principal investigado, de 50 anos, foi preso por suspeita de praticar abusos sexuais contra crianças e adolescentes, além de possuir material relacionado à exploração sexual infantil. Outro homem foi preso por armazenar esse tipo de conteúdo em seus dispositivos eletrônicos. Já o terceiro indivíduo acabou preso por tráfico de drogas, em razão do material ilícito encontrado durante as buscas. Os equipamentos eletrônicos apreendidos passaram por perícia especializada, permitindo a continuidade das investigações. O caso demonstra a importância das denúncias feitas ao órgão de proteção da infância e da atuação integrada entre a polícia, Ministério Público, Poder Judiciário e as instituições de proteção à criança e ao adolescente. A partir da denúncia legal, foi possível identificar uma situação de violência que teria perdurado por anos, interromper a continuidade dos crimes e responsabilizar os investigados perante a justiça. Hoje eu vou falar sobre o caso Tabata Fabiana Crespilho da Rosa, uma menina de 6 anos vítima de violência seguida de assassinato no município de Umuarama, Paraná.
No dia 26 de setembro de 2017, numa terça-feira, a menina fez sua rotina normal. Acordou, se arrumou e foi para o colégio com a companhia de seu irmão mais velho, que sempre a levava e a deixava na porta da escola. Porém, nesse dia, como aquilo já era rotina deles, a menina já estava acostumada com aquele percurso, ele a deixou a poucos metros de distância da escola para que a menina seguisse o seu caminho sozinha até a porta. Posteriormente, a família foi notificada de que Tabata nunca chegou a comparecer à aula naquele dia. E então, imediatamente, acionou as autoridades competentes para que começasse a procura pela menina. Então, iniciadas as buscas, começaram a ser entrevistadas diversas testemunhas que estavam ali e, principalmente, começaram a ser investigadas imagens, gravações de câmeras de locais próximos aos redores da escola. E então, com a ajuda dessas imagens, no dia 27 de setembro de 2017, na quarta-feira, um dia após o desaparecimento da menina, foi possível identificar um suspeito, que se chamava Eduardo Leonildo da Silva. Nas gravações é possível ver o homem abordando a menina a poucos metros da entrada da escola. Ele estava de carro, abriu o vidro, abordou a menina, falou alguma coisa para ela e ela entrou no carro. Ao ser interrogado, o suspeito acabou confessando o crime e levou as autoridades até o lugar onde havia escondido o corpo da menina. O corpo estava encontrado na zona rural de Umuarama. Ali ele foi enterrado e, ao desenterrarem esse corpo e realizar a perícia pelo IML, foi possível identificar vários indícios de violência sexual. O caso, por se tratar de uma situação extremamente delicada, causou comoção em toda a cidade. Inclusive, após ser preso, o suspeito sofreu vários ataques, não ele diretamente, mas a delegacia da cidade foi completamente destruída por pessoas que estavam revoltadas com aquilo que tinha acontecido. Após a tramitação do processo criminal, o julgamento ocorreu no dia 15 de outubro de 2020, em Cascavel, Paraná. O réu participou por videoconferência, pois estava detido em Curitiba, para onde ele foi transferido após tudo que aconteceu na delegacia de Umuarama. A sessão do Tribunal do Júri aconteceu por aproximadamente 9 horas e nela foram apresentados elementos, laudos periciais, a confissão, argumentos da acusação, enfim, vários argumentos foram utilizados, todas as provas possíveis, para que fosse um júri bem fundamentado. Após o julgamento, o júri reconheceu a responsabilidade criminal do réu Eduardo Leonildo da Silva. Ele foi condenado a cumprir 41 anos, 1 mês e 15 dias de prisão em regime fechado e responde pelos crimes de homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver. O caso de Tabata Crespilho marcou profundamente a cidade de Umuarama, sendo provavelmente um dos casos de maior repercussão da região. E além da tragédia que marcou a vida da família, dos familiares, o caso também demonstra uma importância muito grande da investigação criminal, porque através dela foi possível identificar as provas, os laudos que foram utilizados ali no tribunal do júri. A condenação do responsável mostra como a resposta do sistema de justiça diante de um crime que causou tamanho impacto social é importante. E é importante que continue sendo feito esse procedimento de investigação e de, enfim, procura de provas até que haja o esgotamento delas, para que todos os julgamentos sejam feitos da forma mais justa possível. E o caso que eu vou contar aqui agora, ele é tão chocante, ele possui tantas camadas que é até difícil de acreditar que realmente aconteceu. Esse caso ocorreu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Leiliane, de 22 anos, era mãe de 2 meninas, uma de 3 anos e outra de 3 meses, e vivia junto com seu companheiro de 23 anos, o Andrei, que era pai apenas da bebê de 3 meses e padrasto da criança de 3 anos. A vítima aqui é a menina de 3 anos, filha de Leiliane, de um outro relacionamento. Segundo as investigações, os abusos contra a criança mais velha começaram após Leiliane supostamente descobrir que tinha fetiche por abusar de crianças.
e revelou isso ao seu parceiro, Andrei. A partir daí, o casal começou a praticar abusos contra essa criança e a registrar os atos em vídeo. Um detalhe extremamente importante dessa história é que Leiliane mantinha um relacionamento extraconjugal e durante um desses encontros, o amante dela percebeu um comportamento estranho da criança e ficou um pouco preocupado. Em determinados momentos, a criança acordava de repente, chorando, gritando: para, me solta, me deixa quieta. E a situação chamou a atenção dele. Desconfiado, ele teve acesso ao celular da Leiliane e encontrou mensagens com o Andrei, e entre essas mensagens, vídeos que mostravam abusos cometidos contra a criança de 3 anos. Diante disso que ele viu, ele ficou em choque, enviou essas provas para o telemóvel dele e foi à delegacia. Assim que a delegada responsável tomou conhecimento por esse caso, a polícia iniciou as diligências e, ao chegar na casa do casal, encontraram o Andrei cuidando das 2 crianças. O celular dele foi apreendido e confirmaram que realmente tinham registros desses abusos. Enquanto isso, outra equipe foi ao trabalho de Leiliane efetuar sua prisão. Durante a abordagem, Leiliane fez declarações. Eu amo meu filho. Eu não sei o que deu em mim. Um vídeo estragou tudo. Uma coisa ruim que você faz anula todas as coisas boas. Eu mereço tudo que vier que me acontecer. Eu mereço tudo que me acontecer. Por que você fez isso? Como é? Por que você fez isso? Foi mais por causa que gostava muito da pessoa. Basicamente por isso. E aí você preferiu estuprar uma criança? Não, a gente não estuprou a criança. A gente acabou nem tocando nela, pra você ter ideia. E você acha então que tá tudo bem? Não, não tá tudo bem. Eu não falo, não acho que tá tudo bem, nem nada do tipo. Eu sei que foi um erro gigantesco. Mas a única coisa que eu posso deixar claro é que a gente não tocou na mina, a gente não fez nada sexual com ela, nem nada do tipo. É mais isso. Obrigado. Nesse vídeo, nós podemos perceber que Leiliane tenta minimizar os crimes que ela cometeu, dizendo que foi por apenas uma semana, foi apenas um erro que estragou toda a vida dela. Na delegacia, o casal negou de ter estuprado a criança, porém admitiu a produção e gravação dos vídeos envolvendo a vítima. De acordo com o Ministério Público, Leiliane também utilizava brigadeiros contendo cannabis para dopar a filha antes dos abusos. E em depoimento, o Andrei também afirmou isso, que Leiliane fazia brigadeiros recheados com maconha para dopar a criança antes dos abusos e que os dois mantinham relações sexuais enquanto a criança estava próxima ou envolvida. As investigações resultaram na denúncia do casal por diversos crimes, sendo estupro de vulnerável, fornecimento de substâncias capazes de causar dependências à criança, produção, reprodução e armazenamento de pornografia infantil, divulgação e transmissão do material pornográfico infantil e aliciamento da criança para a prática do ato libidinoso. Talvez o aspecto mais perturbador dessa história toda é a quebra da confiança que a criança tem. Uma menina de 3 anos, em uma situação de medo, perigo, naturalmente ia procurar sua mãe. Mas quem estava deixando ela com medo, quem estava colocando a criança em perigo, era a própria mãe. A audiência do caso ocorreu em uma data simbólica, 18 de maio, que é o Dia Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E ao final do julgamento, Leiliane foi condenada a 63 anos e 26 dias em reclusão de regime fechado. Andrei também foi condenado pelos mesmos crimes e recebeu uma pena de 45 anos e 5 dias de reclusão também em regime fechado. Além dessas penas privativas, ambos foram condenados ao pagamento de indenização equivalente a 10 salários mínimos, cada um à vítima, a criança. Desde janeiro desse ano, 2026,
a vítima passou a viver com o pai biológico em Paranapanema, também interior de São Paulo. E segundo as informações da defesa da família, ela recebe acompanhamento médico e psicológico especializado. Quanto a bebê de 3 meses, que também vivia na residência, não foram divulgadas informações indicando que ela tenha sido vítima de algo ou não. Esse é um daqueles casos que não evidencia apenas o crime ou os crimes, mas também a importância das denúncias. Se essa suspeita que o amante da Leiliane teve não tivesse sido denunciada, talvez a vítima estaria sofrendo até hoje, junho de 2026. Pode ser que uma criança que você conheça, que você acha que não acontece nada, pode ocorrer algo dentro de casa, assim como essa criança de 3 anos. Denuncie. Eu vou falar sobre o caso de 2 crianças que sofreram abuso sexual. O caso aconteceu no dia 21 de abril de 2026, na Vila Jacuí, Zona Leste de São Paulo. 2 crianças de 7 e 10 anos foram atraídas por vizinhos que no qual eram conhecidos da comunidade e conhecidos da família. Os suspeitos, 5 suspeitos, 4 adolescentes e um adulto de 21 anos, convidaram essas crianças para brincar de pipa. Era uma brincadeira comum na comunidade. Sob a indução desses adultos, eles foram até uma casa abandonada. Sob ameaça, essas crianças permaneceram nessa casa com esses adolescentes, com esses suspeitos, e lá aconteceu os abusos, o abuso sexual. Os 5 suspeitos participaram desse estupro sobre essas 2 crianças. Durante toda a ação criminosa, o adulto de 21 anos realizou imagens, vídeos, gravações de todo esse acontecido. Essas crianças tiveram medo, porque foram ameaçadas logo em seguida e retornaram para suas casas. Pelo medo, essas crianças não contaram aos seus familiares o que tinha acontecido, guardaram para elas. No dia seguinte, nos outros dias, os vídeos e imagens que foram feitas circularam na internet, e uma irmã do suspeito, das vítimas, viu o vídeo, teve acesso ao vídeo e reconheceu que uma das vítimas do vídeo era o seu irmão. Mediante toda a situação, ela teve a iniciativa de acionar a polícia. Ela fez o boletim. Logo em seguida, a polícia já teve a iniciativa de realizar todo o procedimento, a análise das crianças, fez toda a investigação. Durante os próximos 5 dias, a partir do dia 25 ou 29 de abril, foram realizadas as apurações dos suspeitos e identificado todos os suspeitos. Mediante a identificação dos suspeitos, 3 imediatamente foram apreendidos. O 4º adolescente também tinha sido apreendido. E o 5º adulto, o adulto de 21 anos, teria fugido. Ele estava foragido e foi identificado e preso em Brejões, no estado da Bahia. Coletivo, lá na cidade de São Paulo. Infelizmente, nós temos que entregar vivo, não é a nossa vontade, mas infelizmente a gente tem que seguir o que diz a lei, mas a gente espera que esse lixo seja... Diante de toda essa situação, a família passou pelo receber acolhimento e acompanhamento psicológico. A polícia conseguiu realizar a apreensão de todos os suspeitos envolvidos, Mas mediante mesmo a prisão desses suspeitos, a justiça sendo feita, essas crianças ficam com uma marca. 2 meninos vão carregar esse trauma, esse medo pelo resto da vida. Essa é a importância da denúncia. A gente reforça a denúncia, porque muitos suspeitos, muitos desses não são presos. A justiça muitas vezes não é feita. O trauma psicológico na família dessas crianças permanece, mas a gente reforça a importância da denúncia.